Olá, que bom que nós estamos aqui mais uma vez, né? Mais um dia, para a glória de Deus. Louva a Deus pela sua vida, eu sou grata a Deus por Ele ter trazido você até aqui a este lugar. E eu tenho certeza que tem uma palavra do coração de Deus para ser passada para o seu coração e também para o meu. Porque todo aquele que é porta-voz daquilo que Deus quer falar, também primeiro é instruído. Deus instrui a mim ou a quem quer que ele seja porta-voz através dessa pessoa. Tanto a pessoa estará instruindo a quem está lhe ouvindo, como também ela está sendo instruída. Quero confessar para você que muitas das vezes eu ponho os vídeos que aqui são feitos para poder ouvir e eu me surpreendo com as coisas. Eu falei isso, saiu isso pela minha boca, Deus falou assim. Por que eu falo isso, queridos? Porque eu sei que o que sai pela minha boca não é de mim, porque eu não tenho sabedoria para poder falar aquilo que muitas vezes sai pela minha boca. Na maioria das vezes sai pela minha boca. Não são sabedorias humanas, mas são sabedorias de Deus e em Deus, pela misericórdia dele. Então eu gostaria de te pedir que você continuasse aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra poderosa para poder falar comigo e com você também. Gostaria também de te pedir, se possível, pode até parecer um pouco chato, mas que você desse o seu like, que você deixasse o seu joinha. Compartilhe também a palavra de Deus. E se você não é inscrito nesse canal, logo aqui, ó, bem aqui abaixo, tem assim uma palavra inscrever-se. É só você tocar nessa palavra inscrever-se e você já estará inscrito, nos ajudando a dar crescimento àquilo que Deus nos chamou para fazer, né? E que é o quê? Levar a palavra dele, o id dele. Eu lembro sempre do meu avô, ali no Baixo Sul da Bahia, na Costa do Dendê, mais preciso. Ele foi um pioneiro, né, na região de entre Nilo Peçanha, Ituberá, Igrapiúna, Camamu, né, Travessão. Meu avô, ele foi um pioneiro. Deus levantou ele para poder ser o pioneiro nessa região, para estar levando a palavra de Deus. E nós fomos criados, eu digo nós, eu e minha família, nós fomos criados aprendendo a obedecer, a ouvir e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu lembro que nós enfrentávamos lama, porque não tinha pista, era lama. Enfrentávamos lama, enfrentávamos rios, enfrentávamos marés, né? Porque é uma região de praia, de mar, e do lado de cima cachoeiras, né? Então nós enfrentávamos tudo isso, matas à noite, matas fechadas, querido, que era só um localzinho para poder colocar um pé e depois o outro, um pé e depois o outro. Não tinha como passar duas pessoas naquele mesmo lugar. Aí a gente chama de caminho, né? Que é um estreitozinho aberto, né? Por enxada, que só dá para passar uma pessoa por vez. O mais que quiser passar, um tem que se afastar para ir para o mato, para poder o outro passar um pelo outro. E a gente levava a palavra de Deus muitas vezes à noite, correndo risco de animais na mata, e a gente ia para levar a palavra de Deus. Hoje, nós temos o privilégio de estar num lugar como esse, sem pagar nada, para poder levar a palavra de Deus, para sermos canal de Deus para as pessoas. Aleluia! Louvado seja Deus, então, por esses pioneiros que já se foram e que deixaram o seu legado para nós darmos continuidade. Eu te peço, compartilhe essa palavra,
Compartilhe nos seus canais, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter. Compartilhe isso aqui, irmão. Não pense que eu tenho sabedoria para estar aqui. Foi o Senhor quem me alistou para estar aqui. Foi Ele que me chamou para estar aqui. Não tenho sabedoria nem em estudo, nem em falar e nem me posicionar, mas aquele que me alistou, Ele me dará Ele tem me dado e continuará me dando o conhecimento, a sabedoria que vem do alto para poder estar num lugar desse, para estar aqui falando para você. De repente, você pode dizer, Eliana, por que você está falando isso? Eu não sei. Mas o que eu sei é que nós devemos nos posicionar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque se Ele nos chamou para fazer, é Ele quem garante, queridos. É Ele quem coloca a palavra. Se Ele te disse que você vai possuir algo, Ele vai te preparar para esse algo e você tem que exercer esse algo. E uma coisa eu sei, que quando Deus nos dá algo que a gente não cuida, Deus toma. Você sabia disso? Aquilo que Deus nos dá, que a gente não sabe cuidar, Deus entregará para outro que saiba ter e manter. E fazer o uso de que é devido daquilo que Deus tem dado. Seja dons, seja família, seja carro, seja dinheiro, seja ministério, o que for, irmão. O que for. Se Deus te entregou algo e você não está sabendo zelar, e eu não estou sabendo zelar, Deus tirará das minhas mãos e entregará para outro que saiba o valor que ela tem. E por que eu estou falando isso, queridos? O que eu estou falando tem base na Bíblia? Tem. Se você for observar o que fala o livro de Samuel, que nós aqui até estamos lendo, aqui abaixo tem vários vídeos falando de Samuel, estudos que nós estamos lendo Samuel. Quando Deus ele pediu para Samuel ir ungir Saul, Deus estava entregando o povo dele na mão de Saul. E Saul o que fez? Ele traiu a confiança de Deus ao desobedecer, fazendo aquilo que Deus não chamou ele para fazer. Deus chamou ele para tomar conta do povo, para ser o rei do povo. E ele tomou, se posicionou de forma, tomando o lugar que era do sacerdote de sacrificar. Deus mandou ele esperar, e ele não quis esperar Samuel chegar. E ali Deus tomou o reinado da mão dele e entregou para outro, que no caso Davi. Então aquilo que Deus nos dá, se a gente não souber cuidar, se a gente não souber ter, manter, zelar, logo Deus entregará para outro que saiba cuidar, zelar, compartilhar, saiba o valor que aquilo tem. E aí muitas vezes a gente encontra pessoas reclamando de coisas, reclamando daquilo que não cuidou, daquilo que não zelou, daquilo que não amou. Aleluia, não é isso que eu vim falar aqui, queridos, mas eu tenho que falar aquilo que Deus está mandando eu falar, aquilo que Ele está depositando no meu espírito para poder eu falar. Aleluia, muitas das vezes eu me sento aqui e venho praticamente sem saber nem o que eu vou falar, mas eu abro a minha boca e o Senhor começa a ministrar, instruindo a mim e a você que está me ouvindo. E se Deus está falando isso, eu tenho certeza que é porque eu e você precisávamos ouvir isso. Quantas coisas Deus já me deu, eu sou testemunho vivo. Quantas vezes coisas que Deus já me deu, que eu não soube ter, não soube manter, não soube cuidar, não soube zelar, não soube dar amor e perdi. E é por isso que hoje eu estou aqui. Porque há 3 anos e 3 meses, Ele me colocou lá no Zap para poder estar instruindo famílias, instruindo pessoas que tiveram aqueles que tiveram as suas vidas mudadas, transformadas. Gente que no primeiro dia que chegava,
ouvia falar que tinha esse grupo no Zap, Deus colocava no coração delas para poder o desejo de estar, e vinha e eu chegava e dizia, irmão, pode orar. Ore para a gente iniciar. E a pessoa dizia, não, eu não sei. Não sabia nem falar com o pai. E hoje, para a glória de Deus, anda aí fazendo missão de cidade em cidade. Com 1 ano. Eu estou falando de gente que está com 1 ano. Falando exclusivamente da irmã Lucinha. Outras pessoas que chegaram que não sabia nem orar, queridos. Nem falar, nem louvar, nada. E para a glória de Deus, foram instruídos por quem? Por mim? Eu não tenho esse poder. Aleluia. Instruído em sabedoria por quem? Por mim? Eu não tenho sabedoria, queridos. O que vem em mim, o que está depositado em mim, o que está depositado em mim é sabedoria que vem de Deus. E que se eu não cuidar, Deus pode tomar e entregar para outro que saiba zelar, saiba usar, saiba compartilhar. E assim é em tudo nas nossas vidas. Vamos para a palavra de Deus. Glória a Jesus. Gente, 11 minutos. Glória a Deus. Vamos lá. Hoje a palavra dele, ó, quentinha aqui, o pãozinho que veio do céu. Aleluia. Obrigada por você ter ficado até aqui, tá? Guarda essas coisas, querido. São ensinamentos que só diante de Deus é que a gente consegue falar. E muitas vezes Deus permite que a gente viva, que é pra gente ter experiência, para quando Ele nos entregar novamente, a gente saiba ter e manter para poder desfrutar. A palavra está em João, capítulo 3. Nós vamos falar acerca de que o muito estudar, o muito saber, sem Deus no centro, ao invés de ser para poder ajudarmos a outros e também, claro, primeiramente a nós, porque Deus não pode fazer através de mim se Ele não tiver feito em mim. Você entende isso? Se Ele não tiver feito em mim, Ele não pode me usar para outras pessoas. Porque como que eu vou curar outro se eu ainda não fui curada? Como eu vou poder falar para você, pare de mentir se eu ainda estou mentindo? Como que eu vou falar para você, pare de fofocar se eu ainda estou fofocando? Não tem como, queridos. Aleluia? Então hoje aqui nós estaremos falando de uma pessoa que muito estudou, mas que Deus não estava no centro. A religião estava no centro. E o que é a religião? É fazer por costumes. Religião é aquilo que muitas vezes eu já fiz muito, de me ajoelhar sem ter nem entendimento necessário de para que e para quem eu estava me ajoelhando. Porque, queridos, mais importante que se ajoelhar para orar é se deixar as suas próprias vontades. É você deixarmos as nossas próprias vontades para nos curvarmos diante da vontade de Deus. Porque de nada adianta eu me ajoelhar querendo que Deus faça aquilo que eu quero e não o que Ele quer. Se curvar só de ajoelhar, querendo viver aquilo que Deus não tem para nós, querendo dar conselho a Ele, significa que nós não entendemos quem Ele é. Se nós entendermos que Ele é Pai, todo filho obedece o Pai. Todo filho faz aquilo que o seu pai lhe orienta. Aleluia. Uma criança, por que Jesus disse que nós deveríamos ser como crianças para entrar no reino dos céus? Porque a criança, o pai diz, faça isso, e ele faz, e a criança faz sem contestar. Ainda tem alegria para poder ir lá e fazer. Isso eu estou falando de uma criança de 3 aninhos, 4 aninhos, mais ou menos até 5 aninhos, eu imagino, 6 ou 7, dependendo do for. Porque hoje, infelizmente, isso está anos mil luz de nós, né? Então, você manda uma criança ir fazer uma coisa e ela corre, vai lá fazer e volta alegre porque fez. Já quando começa a ter entendimento, tudo aquilo que o pai manda fazer, começa a reclamar, murmurar, dizer que não tem ninguém mais para fazer. É mais ou menos isso. Vamos lá, para a gente não perder tempo. É isso que nós vamos falar. João, evangelista,
Capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era príncipe dos judeus. Que cargo era esse? Que posição era essa? Ele era o maioral diante daquele grupo que ensinava acerca da lei. Ele era príncipe dos judeus. Depois do príncipe dos judeus, aí naquele tempo tinha o sumo sacerdote e mais 69 pessoas que se reuniam para poder tomar decisões acerca de um povo, que era o povo de Israel. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo pode ver o reino de Deus. O que é esse nascer de novo? É começar do zero. Eu não tenho que vir aqui para poder falar dos meus conhecimentos, falar de mim, vir com palavras persuasivas para fazer você fazer aquilo que eu quero. Não, eu tenho que te levar ao conhecimento da palavra do jeito que aqui está. Aleluia, eu tenho que falar, informar aquilo que o Espírito Santo está depositando em mim, de acordo com o que está na palavra, e nada mais do que isso, queridos. Então, muitas das vezes, nós temos que nascer de novo, e nascer de novo não significa você dizer, eu aceitei Jesus. Não, nascer de novo é quando eu entendo que as minhas vontades, elas não devem estar no centro. Quem tem que estar no centro é a vontade de Deus. Eu já não tenho mais que viver como eu vivia, como eu quero ou como eu queria. Não, eu tenho que viver segundo a vontade de Deus. Às vezes, queridos, nascer de novo, como eu ia falando, não significa aceitar Jesus. Não, não é isso. Tem muita gente que está dentro dos templos, tá assim, de gente que está dentro dos templos e que ainda não tiveram um novo nascimento. E eu não estou falando de gente que terminou de chegar. Estou falando de gente que está com 5, com 10, com 15, com 20 anos, que ainda não nasceu de novo. Aqui dentro, aqui no YouTube, tem pessoas que me acompanham também lá no Zap, que já testemunhou. A irmã Vera, ela é de Caucaia, no Ceará. Ela deu um testemunho lá no grupo do Zap. Qualquer dia desse, o Senhor já nos deu até direção para poder estar colocando pessoas aqui no YouTube testemunhando do que já aconteceu lá no Zap. E essa irmã Vera, de Caucaia, no Ceará, ela deu testemunho, queridos, eu acho que com poucos meses, mais ou menos, não tinha ano. Eu acho que não tinha ano ainda, não lembro. Que ela estava com a gente lá no Zap e que ela testemunhou chorando. Que em 30 anos caminhando para a igreja, inclusive, ela já foi ministrada pelo mesmo pastor que eu fui. Só que na mesma época em que ela foi ministrada pelo pastor que eu fui, eu era uma pessoa que ia com a Bíblia na mão, a saia podia estar lambendo no chão, mas a língua vinha lá atrás. Mais desobediente do que qualquer um. E ela testemunhou que 30 anos, sendo cristã, não conseguia perdoar, pedir perdão. Ela não tinha coragem de ir pedir perdão, porque aqui dentro dela precisava ser curado, assim como eu também fui curada nessa área. Aleluia! Glorificado seja Deus. Hoje a pessoa pode falar, querido, o que quiser falar de mim, porque a estrada, a caminhada que Deus já me fez trilhar, Ele já me fez entender que o perdão, e isso eu digo para você, o perdão, ele é uma bomba que está não dentro do outro, mas dentro de mim, e eu esperando que exploda no outro. Se eu não perdoar, eu estarei carregando uma bomba, achando que ela vai explodir dentro do outro, sendo que ela explode dentro de mim. Explode de que forma? Com doenças. As bênçãos de Deus, elas ficam retidas. A minha oração, ela não é ouvida. A minha oferta, ela não é recebida. O meu dízimo também não é recebido. Aleluia! E ela testemunhou. Irmãs,
Numa noite ela testemunhou, estávamos nós na chamada de áudio no Zap, e com pessoas de várias cidades, que é assim que a gente faz, e ali ela testemunhou, eu em 30 anos, eu nunca tinha pedido perdão, e ela teve a coragem, mano, Deus deu, Deus deu a ela a coragem de ir na igreja dela e pegar o microfone e pedir perdão no microfone para os irmãos da igreja. Aleluia! O perdão é a melhor coisa, queridos. O perdão libera bênçãos. O perdão nos tira de ter um câncer, de ter uma depressão. Quantas coisas! Quantas coisas! Tem até um vídeo aqui abaixo, viu? Tem um vídeo aqui abaixo, aonde eu falo sobre liberar o perdão. Dá uma procurada aí que você vai achar. Vamos lá continuar. Louvado seja Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Quer dizer, um homem que era o maioral para ensinar, agora ouve Jesus falar e não entende que Jesus estava falando por parábola e que Jesus estava falando de iniciar, de recomeçar, que tudo aquilo que ele sabia em letras, aleluia, estava tornando ele mais religioso do que obediente a Deus. Esse começar de novo, nascer de novo, Jesus estava falando disso. Muitas vezes nós nos portamos com tanto saber, e você pode pensar, Eliana, você é contrária aos estudos? De forma nenhuma. Está aqui uma mãe analfabeta que, para a glória de Deus, estou com uma filha que esse mês está terminando o doutorado dela. E quando terminar o doutorado, ela já me disse, mãe, terminando o doutorado, eu inicio o MBA. Não sou contrária a estudo, querido. Eu instruí minha filha a estudar. Mas se for estudar sem ter Deus no centro, estudar sem ter um foco de para quê, e se esse para quê não for para se instruir, para instruir outros, logo precisa começar do zero. Logo precisa se começar de novo. Aleluia! E Jesus respondendo no versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia! Aquele que morre para o mundo e nasce para Deus, passa a ter... O que é morrer para o mundo e nascer para Deus, querido? É deixar de fazer as coisas que a minha vontade quer, que o meu eu quer, aquilo que eu vivia praticando. É morrer isso aí. E agora, nascer de novo, ser como criança, iniciando dos zeros, dando os primeiros dias de vida, com uma mente em Cristo, com uma mente fita em Deus, buscando as coisas do alto, e as coisas do alto estão aqui para eu e você ser instruído. Paulo, ele nos dá conselhos até de que dons pedir e para que servem os dons. Aleluia! Louvado seja Deus. Nascer de novo. Se eu tenho minha mente alimentada, se eu tenho meu espírito, se eu tenho meu espírito alimentado com as coisas do céu, logo aquilo que eu falar servirá para dar direção, servirá para dar instrução, e tanto eu estarei a instruir como estarei sendo instruída a partir do momento que eu me deixar ser instrumento de Deus. Aqui estava um homem que muito sabia da lei de Moisés, mas que não estava entendendo o que Jesus, o Mestre, estava dizendo. Aleluia! Deus tem que estar no centro de tudo que eu e você fizer. Aleluia! E não tem felicidade em fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. E muitas vezes tem gente até, queridos, eu já fui assim,
que está fazendo o que Deus quer, mas sem ser da maneira que Deus quer. Aqui está um homem. Aleluia! Glória a Deus! E sabe, queridos, não dá para poder fazer algo para Deus como Deus quer sem amor. Instruir com amor, ajudar com amor, falar com amor. Não estou falando de ser bobo, eu estou falando do amor, o amor de Deus. Aleluia! De falar sem querer cobrar, de fazer sem querer cobrar, de fazer sem querer ganhar, de fazer sem querer recompensa, de fazer sem querer visando algo lá na frente. Pega essas coisas. 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia! Não adianta eu vir aqui neste livro e conhecer ele de Gênesis, que é o primeiro livro, a Apocalipse, que é o último livro, e usar tudo isso para aquilo que eu acho que é o certo. Eu como cristã, nós como cristãos, não devemos andar por achismo. Deus não nos chamou para achar nada. Deus nos chamou para viver e obedecer aquilo que Ele tem nos ensinado. Aquilo que Ele deixou dito na palavra dEle. Ou aquilo que Ele coloca no teu espírito. E o que é que Ele coloca no teu espírito? Muitas vezes Ele deposita coisa no nosso espírito. E se nós não estivermos ligadas neles, não vamos dar crédito. Não vamos fazer igual fez Saul. Samuel foi boca de Deus para falar para ele: vá e me espere lá e fique lá durante 7 dias. Me espere até eu chegar para a gente sacrificar. Ele achou que era Samuel falando, que era a carne falando, que era o homem. A carne que eu digo é o homem, a pessoa. De repente, você pode estar me ouvindo e dizendo: o que é que a Eliana está falando? Em que é que a Eliana está me instruindo? Aleluia! Entenda como se fosse Deus instruindo, porque é assim que é. Deus instruindo a mim e a você neste dia, pela misericórdia dele. E quando seguimos os conselhos dele, nos livramos de viver muitos males sem necessidade. Porque praticar aquilo que Deus nos chamou para fazer nos evita muitos males. E ainda ontem de manhã, eu indo para o trabalho, Deus falava, ministrava ao meu coração: aquilo que eu não cuido, que eu não faço, que eu não cuido fazendo, que eu não faço cuidando, aquilo que eu não tiro um tempo para cuidar, logo eu irei padecer muitos males por não ter tido o cuidado, o carinho, o zelo de fazer como Deus me chamou para fazer. Tudo que eu não cuido, eu terei que parar um tempo para cuidar, porque eu não cuidei, eu não zelei. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. 8. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe por que hoje eu estou aqui? Porque o vento assopra aonde quer. Quando nós somos nascidos pelo Espírito, queridos, nós chegamos a lugares que a gente nunca imaginou chegar. Nós falamos aquilo que nunca a gente imaginou falar. Aleluia! Porque aqui está uma pessoa analfabeta, num lugar como esse, querido, que, ao meu entender, é um lugar para pessoas muito instruídas, é um lugar para pessoas que, sei lá, tem, sabe, na minha cabeça de analfabeta era assim. Só que o Senhor, Ele nos chamou para exercermos lugares, aleluia, inimagináveis. Essa palavra que você me ouviu falar, não pense que é de sabedoria humana, mas é de sabedoria que vem de Deus. Quer dizer, nós chegaremos a lugares
que nunca imaginamos. Eu nunca imaginei estar num lugar como esse, queridos. E se aqui Deus me trouxe, é porque primeiro Ele me preparou, aleluia, com sofrimento, com choro, com prova. Prova para quê? Para ser aprovada, para estar, para viver, para desfrutar, para trabalhar, porque isso aqui é um trabalho para Ele. E o pagamento vem dele. Aleluia. Só em estar viva respirando, só em estar aqui falando e testemunhando aquilo que Deus já fez na minha vida, para que você entenda, para que você compreenda que Deus, obedecer a Deus, queridos, Deus nos faz viver e estar em posições que a gente nunca imaginou. E não pense que eu sou a santidade em obediência, não, queridos. Aleluia, porque eu ainda continuo num corpo de carne, e como eu estou dentro ainda desse corpo, meu espírito está dentro desse corpo, é uma guerra a todo tempo, como Paulo disse, é a minha carne. O que é a minha carne? É as minhas vontades. É as minhas vontades trabalhando contra a vontade de Deus que está dentro de mim. É uma luta do espírito contra a carne a todo tempo. Mas pegue essa palavra que saiu hoje aqui, que foi liberada, porque eu peguei a minha porção. Não adianta eu querer ser sem Deus no centro. Fazer sem Deus no centro. Muito conhecimento sem Deus no centro. Queridos, tudo que Deus nos dá, e quando Ele nos dá, é porque nós já estamos preparados para ter. Mas se preparou para ter, ok, Deus deu. Mas se não souber cuidar, Deus pode tomar e entregar para quem sabe zelar, para quem sabe compartilhar, para quem sabe honrar a Ele, honrar ao próximo. Aleluia? Assim é. Guarda essas palavras, querido. Guarda isso que eu estou te falando. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus continue ministrando essa palavra ao teu coração. Se preciso for, assista esse vídeo mais uma vez. Compartilhe essa palavra para as pessoas que Deus colocar no seu coração. Não compartilhe para quem você quer. Compartilhe para as pessoas que Deus colocou no seu coração. Aleluia! Louvado seja Deus. E se o Espírito Santo fala dentro de você, não compartilhe essa palavra com ninguém. Coma primeiro ela. Mastigue ela. Quer dizer, a Bíblia manda até que a gente remoa. Quer dizer, o que o gado faz. Ele come e depois ele regurgita, volta de novo aquela comida para a boca para depois mastigar. E ali ele passa o tempo todo remoendo aquilo que ele já tinha engolido para poder comer novamente. E a palavra de Deus, ela nos instrui a isso, para a gente remoer. Quer dizer, eu ouvi, vou ouvir novamente, até eu ser instruído, para aí então eu ser dirigido para compartilhar ela com outras pessoas. Faça tão somente só o que Deus te chamou para fazer. O Espírito Santo de Deus continue te guiando, te direcionando em todas as áreas da sua vida. As bênçãos do Senhor, ela esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre todos aqueles que estão ao teu redor. E sabe, querido, muitas vezes Deus precisa, Ele tem necessidade, Deus tem necessidade, de que eu e você sejamos bênção para outras pessoas. E se Ele te manda compartilhar esse conteúdo aqui, você já estará sendo bênção na vida de outras pessoas. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. A graça e a misericórdia do Senhor, ela esteja constantemente sobre a sua vida. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.